como é que a gente vai seguir aqui a nossa agenda? Primeiro, a gente vai falar sobre a eficiência energética, né? Como que vocês podem reduzir os custos aí de energia no supermercado com eficiência energética. Então, o Bruno vai tocar esse assunto. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a autoprodução de energia elétrica, tá? Que é uma inovação dentro do Mercado Livre. Muitos de vocês estão no Mercado Livre, estão economizando, mas qual que é o próximo passo? O próximo passo pode ser você investir num ativo de geração, seja dentro da sua carga, né, dentro ali da sua unidade consumidora, seja de forma remota. E aí eu vou tocar esse assunto aqui para vocês. E por último, e não menos importante, o Bruno Velame vai falar um pouquinho sobre outras alternativas de economia dentro do mercado livre, né? Como que você pode trazer um pouco mais de otimização, um pouco mais de eficiência para essa contratação de energia no mercado livre, para conseguir potencializar a sua economia. Bruno, se você quiser começar, a palavra é sua, cara. Pode começar aí o tema de eficiência. Pessoal, a gente tentou aqui montar uma conversa, assim, um webinar bem interativo, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos cases, vamos falar um pouquinho sobre as sinergias entre as nossas empresas, né? O que a gente tem trabalhado em clientes que a Exata e a Ativa está trabalhando junto, ou mesmo a Prime, mas para dar esse contexto prático mesmo para vocês, tá bom? Bruno, fica à vontade, cara, a palavra é sua. Perfeito, perfeito. Obrigado, Everton. Bom, então, como eu estava falando no início, né, Ativa Energia aqui, o nosso olhar é sempre para a inovação, né, para soluções inovadoras, sempre pensando, é claro, na redução de consumo, né, porque eu costumo falar muito aqui que no mercado livre de energia, quando você olha lá para a geração distribuída, enfim, o foco é sempre, claro, gerar economia, mas qual que é o caminho, né? É você olhar lá para preço de energia, tarifa, etc. Qual que é a diferença aqui da Ativa? O nosso trabalho está relacionado a consumo, né? Redução de consumo de energia. E como que a gente faz isso? A Ativa Energia tem um trabalho muito focado na intervenção mesmo de equipamentos, melhorias de processos, etc. Como que a gente auxilia os nossos clientes pensando aí na redução? Então, você tem diversas soluções hoje, principalmente voltada aí para o segmento de varejo. A Ativa dá todo o suporte, né? Não só na parte de consultoria, tá? Porque a gente sabe bem que muitas vezes vocês, né, empresários, vocês sabem bem que existem oportunidades de reduzir o consumo, de você basicamente vender mais ou produzir mais, etc., consumindo a mesma coisa ou até menos. E esse é o nosso trabalho. Então, antes mesmo da gente falar de soluções, né, é importante sempre dizer que você tem a Ativa aqui para dar esse suporte de diagnóstico energético, que a gente chama, né? Qual que é esse trabalho? É realmente de você fazer ali uma receita médica, né? Basicamente, que é você olhar para aquela unidade consumidora de forma que eu não simplesmente aponto para as oportunidades que eu estou enxergando. Isso é um trabalho de consultoria mesmo, né? A gente vai a campo, analisa, faz diversas medições de energia, entrevistando pessoas, entrevistando responsáveis por determinadas áreas, né? Porque, como eu disse, nosso trabalho está relacionado à intervenção mesmo, de equipamentos e processos, principalmente. Então, esse trabalho não é só um trabalho consultivo, ele é um trabalho propositivo também, porque além daquele relatório, né, aquele diagnóstico que a gente está apontando ali, os projetos que a gente está enxergando que são viáveis, a gente também entrega a solução financeira, né? Qual que é a viabilidade técnica e financeira desses projetos? Então, por isso que um comparativo interessante é realmente essa receita médica, que você tem ali uma receita. Olha, eu sei que eu posso fazer isso, vou economizar X reais por mês e melhor, como a Ativa ela está enquadrada aqui numa uma empresa ESCO, né, uma empresa de conservação de energia, a gente também pode ser o agente investidor desses projetos. Então, antes mesmo da gente falar das soluções em si, é importante saber desse trabalho inicial, esse trabalho pré-projeto, e que vocês podem contar aqui com a gente da Ativa, não só para esse trabalho de consultoria, mas também para investir em cada um desses projetos, tá?
E como o Everton bem disse, a ideia é fazer mesmo esse webinar como um bate-papo, então vocês fiquem à vontade, por favor, caso tenham qualquer dúvida no meio do caminho, né, e queiram me interromper, fiquem à vontade, né? Então, feito isso, a gente já falou aqui desse trabalho de consultoria, esse trabalho de diagnóstico energético, aí sim a gente pode partir um pouco para a esfera de projetos, tá? Inclusive, eu quero compartilhar só uma tela rapidamente aqui com vocês, para ficar um pouco mais claro quais são os projetos que a gente vem desenvolvendo, né? Então, como Ativa Energia, nós temos diversas soluções, desde armazenamento de energia, por exemplo, que são soluções muito interessantes, né? Principalmente para supermercados, porque quando você fala de sistemas de armazenamento, existem diversos benefícios dentro de uma só solução. Aqui a gente está falando, muitas vezes, não só do backup de energia, que vocês bem conhecem ali, que normalmente é utilizado geração a diesel, principalmente em horário de pico, né, ou para backup. Então, os sistemas de armazenamento, eles podem não só trabalhar em conjunto com geradores a diesel, mas até mesmo substituí-los. E qual que é a grande vantagem aí? Além de você ter uma solução com um acionamento muito mais rápido, né, do que um gerador de energia, você tem um acionamento aqui muitas vezes em milissegundos, tá? Então, a gente está falando ali, às vezes, de 22 milissegundos. É realmente muito rápido o acionamento. Então, caiu a energia, por exemplo, aquela energia que você já tem armazenada ali no seu sistema, ela já é disponibilizada quase que instantaneamente. Mas, além do benefício do backup, existem diversas outras coisas que a gente pode trabalhar dentro de uma só solução. E isso aqui é muito novo, né? A gente sabe que fora do Brasil existem já diversos sistemas grandes aí de armazenamento, mas aqui no Brasil ainda é um assunto muito inovador, um assunto muito recente, né? E esses projetos, eles vêm se tornando cada vez mais viáveis financeiramente falando. E ainda assim, nos benefícios, além do backup, você tem ali a opção, né, da utilização no horário de ponta, que isso facilita demais, né? Ao invés de você utilizar o diesel ali, que existe uma oscilação muito grande para o consumo em horário de ponta, você pode disponibilizar aquela energia que você já tem armazenada. Além de outros benefícios, como redução de reativos, para quem tem muitos problemas com reativos na fatura, ou até mesmo excedente de demanda, né? Principalmente para quem já está ali migrado no Mercado Livre, você tem uma solução só resolvendo diversos problemas, né? Então, esse é o primeiro assunto, e que a Ativa pode não só desenvolver o projeto tecnicamente, mas também ser o agente investidor. A ideia aqui, é importante ressaltar que todas as soluções que eu vou comentar, todas elas, o nosso modelo de negócio aqui é oferecê-las no modelo as a service. Então, vocês vão ver que aqui embaixo a gente está falando de storage as a service, a gente está falando aqui de system as a service, mobility as a service, enfim, todos os serviços, todos os produtos desenvolvidos aqui pela Ativa, todos eles são oferecidos no modelo de serviço, para que vocês não se preocupem em investir naquele ativo, em operá-los, enfim, tudo isso pode ser feito aqui por nós da Ativa, desde a estruturação financeira, a instalação, operação, manutenção, enfim, e eventualmente também a transferência do ativo para os contratantes, né? Então, feito isso, falamos de armazenamento de energia, aí sim nós podemos avançar para outras soluções. E aí eu vou para uma solução um pouquinho mais simplificada e que ajuda demais, principalmente o varejo, principalmente supermercados, que são as redes inteligentes. O que são essas redes inteligentes? Medição, telemetria. Vamos imaginar ali uma loja, que eu sei que é muito comum isso que você tenha, né? A loja, o supermercado, com diversos empreendimentos ali dentro. E que muitas vezes o rateio de energia daqueles empreendimentos menores, ele é feito às vezes manualmente. Então você tem soluções hoje muito simplificadas, eu vou até dar um exemplo aqui, soluções com medição do tamanho do celular de vocês ali, que elas são plug and play, que elas vão basicamente ali no painel, né, no quadro de entrada de cada um daqueles empreendimentos, de uma forma que a gente possa fazer uma medição setorizada.
qual que é a vantagem disso? Você consegue, na palma da sua mão, ali no celular mesmo, ter acesso ao consumo, demanda, reativos, etc. N informações de cada uma daquelas unidades. E também fazer o rateio automático. Isso facilita demais, né? Que cada uma daqueles pontos de consumo, ele tem ali a própria fatura. Isso ajuda demais no rateio automático, que a gente sabe que é um trabalhão, né? Muitas vezes quem toca essa parte ali de dividir as cargas de cada uma das unidades tem uma grande dificuldade, né? De apontar exatamente qual que é o consumo de cada um daqueles pontos. Então, essa é uma das soluções. E dentro desse mesmo assunto de redes inteligentes, você tem ali as medições, né, telemetria pura, nós temos também soluções pensando um pouco, entrando um pouquinho mais, né, na loja ali, pensando principalmente no ambiente administrativo, no ambiente corporativo, que são soluções para gestão de desperdício, que a gente chama. Tá? Que é automação de sistemas de iluminação, automação de ar-condicionado, porque muitas vezes, isso com a nossa experiência aqui, muitas vezes, este é um ponto que você tem um desperdício de energia de pelo menos 20% de energia que está ali, né, uma oportunidade de redução de custo, na verdade, quase zero investimento, porque são soluções ali que elas podem ser remuneradas basicamente com percentual, com a performance de economia, e que tem uma oportunidade ali, debaixo do nosso nariz, que muitas vezes a gente não enxerga, né? Então, a Ativa está aqui para auxiliar vocês também nesses aspectos, né? Então, dentro dessas soluções de redes inteligentes, nós temos aí diversas alternativas com estruturas pequenas, plug and play, muito simplificadas, tá? Falando um pouquinho de cogeração, antes mesmo da gente entrar em mobilidade elétrica, eu não sei se alguns de vocês aqui já estão olhando para isso, eu imagino que sim. A gente sabe que é uma demanda crescente, né? Mas a Ativa também, como é um assunto inovador, e a gente respira inovação aqui, é um assunto que a gente está aqui também pronto para discutir, que são os veículos elétricos, principalmente no varejo, né? Que hoje tem mais um apelo de marketing, né? Um apelo sustentável, mas a Ativa já está aqui desenvolvendo, não só investindo, né, na infraestrutura de recarga, mas também toda aquela gestão ali de carregamento, de billing, enfim. Mas antes mesmo da gente falar disso, eu quero focar muito nas soluções que eu enxergo muito interessantes aí para o segmento de vocês, né? Então, por isso que eu falei aqui de armazenamento de energia, falei de redes inteligentes, e outra coisa que é muito importante, a gente vem fazendo muito, é a eficiência energética pura. O que é a eficiência energética pura? Basicamente, o que eu acredito que muitos de vocês já fizeram, se não fizeram, já estão próximos disso, que é a eficiência energética, ela vai desde projetos mais simplificados, né? Que é basicamente substituição de iluminação, principalmente, que isso é um resultado imediato, quase, mas até projetos muito mais robustos, como, por exemplo, qualquer substituição de refrigeradores, de câmara fria, etc., a Ativa Energia pode levar essas soluções no modelo as a service, como eu falei. Então, a gente tem um modelo de negócio aqui, que a gente chama de BOT, né? Ou BRT, que basicamente, a gente faz todo o investimento nesses ativos, a gente loca eles para o contratante dentro de um dado período, e lá no final esses ativos eles são transferidos para o contratante, né? Então, é bem interessante, porque isso serve para qualquer ativo, desde refrigeradores, sistemas de climatização, a Ativa pode fazer esse tipo de investimento. A gente faz toda a infraestrutura de instalação, né, de substituição desses ativos, investe neles, é claro, e lá no final a gente transfere ele para vocês, né? E além disso, antes da gente seguir um pouquinho nos outros assuntos, dentro de eficiência energética, existem soluções hoje até mesmo para aliviar o consumo de energia elétrica, utilizando, por exemplo, o gás natural. Isso não só para sistemas quando a gente fala de cogeração, né, que é basicamente isso, cogeração é você estar usando ali um insumo para gerar duas ou mais formas de energia, mas quando a gente olha para os sistemas de climatização de vocês, de supermercados, que normalmente são os grandes vilões, né, são os grandes consumidores, nós temos soluções
e projetos já em andamento, utilizando o gás natural, por exemplo, né? Utilizando o gás natural para aliviar ali a carga elétrica de vocês. Então, isso serve muito para sistemas de climatização, né? Substituição ali de chiller, enfim, que é o que a gente chama de GHP, tá? Mas eu acho importante, para eu não me alongar tanto nos assuntos, e a gente conseguir dar vazão aí para as outras soluções, para as outras empresas, e aí a gente vai voltando, né, nos assuntos, todas essas soluções elas podem ser interligadas, não só com os projetos desenvolvidos pela Exata, de autoprodução, que o Everton vai falar agora na sequência, por exemplo, quando a gente fala de armazenamento e autoprodução, são assuntos que eles andam simultaneamente, mas também com o mercado livre de energia, geração distribuída. Então, todos os assuntos que a gente vai falar aqui na sequência, eles andam lado a lado, né? A gente está olhando lá para preço de energia, a gente está olhando para redução de consumo, tá? Mas o que eu queria passar para vocês aqui a princípio é que a Ativa Energia ela está aqui pronta para dar todo esse suporte, pensando na redução de consumo, de qualquer forma que vocês enxerguem. Às vezes tem algo algum ativo aqui que eu acabei não falando, mas, Bruno, eu tenho aqui um ativo, eu tenho algumas máquinas aqui que eu preciso substituí-las, mas que eu não pretendo investir nesse projeto agora. Então, traz para a gente que esse é o nosso negócio, né? Isso é avaliar a viabilidade econômica, viabilidade técnica de cada um desses projetos, tá? Eu vou passar a palavra aqui agora para o Everton, para a gente dar sequência, para ele falar um pouquinho de autoprodução e a gente vai linkando cada um desses assuntos aqui nas soluções da Ativa. Tudo bem, pessoal? Então, Everton, por favor, fique à vontade. Vou parar meu compartilhamento aqui. Tá. Deixa eu compartilhar a minha aqui. E eu já tenho até algumas perguntas aqui que são bem interessantes para você, Bruno. Mas eu vou fazer uma explanação rápida aqui sobre o tema de autoprodução. E aí eu volto para ti aqui para a gente desenvolver um pouquinho essa questão do BOT, tá? Só um minuto. Perfeito. Que eu vou compartilhar minha tela aqui. Bruno, tem uma tela sendo compartilhada ainda. Eu acho que não é do... Um instante, vou dar um stop aqui. Isso. Desculpa. Everton, você pode tentar a sua tela? Everton? Ainda está o Bruno. Vocês não estão vendo a minha tela? Não, Everton. Ué? Vai mais uma vez, por favor. Quando o Everton coloca a tela, Adriane, queria só fazer um resumo da Ativa. Então, em resumo, o que a Ativa faz é entrar dentro do supermercado, encontrar qualquer tipo de oportunidade para reduzir energia sem que o supermercadista precise fazer nenhum tipo de investimento. Tá? Então, a Ativa faz o investimento, gerencia e entrega o resultado para o supermercado. Tá? Exatamente, Corbélio. Eu acabei não entrando pessoal, muito no detalhe de... Pois não, Everton, pode falar. Não, eu estou tentando aqui dar um share screen e está falando que o host desabilitou. E pode tentar novamente, Everton. Fecha e vai de novo. Tá. Só enquanto o Everton vai compartilhando, complementando o que o Corbélio falou, né? Eu não entrei muito no detalhe sobre o modelo de negócio, justamente porque os assuntos que o Everton vai destacar agora, de autoprodução, a gente pode, sim, desenvolver esses projetos também fazendo esse investimento.
Mas é exatamente isso que o Corberi falou, tá? A ideia é que o contratante, né, o consumidor, ele não precisa investir nada. A ideia é que a Ativa faça 100% dos investimentos e remunere esses projetos com um percentual de economia. Então, mas a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe sobre este modelo de negócio, tá? Pessoal, vocês estão vendo a minha tela agora? Everton, você está compartilhando uma tela em branco, é isso? Você está compartilhando o quadro em branco. Que estranho. Vamos à capela mesmo, Everton. Bom, pessoal, eu vou fazer o seguinte, então, eu vou... Se você quiser, manda para mim. Eu vou te mandar aqui. Everton. Vou te mandar aqui. Claro. Velame, você quer aproveitar e falar um pouco da parte de Mercado Livre, enquanto o Everton vai corrigindo a apresentação dele? Vamos sim, vamos lá, enquanto o Everton faz aí, a gente vai falar um pouquinho sobre Mercado Livre, vamos dar uma contextualizada, porque aí o Everton até fecha o assunto do nosso tema de hoje, tá? Bom, primeiro eu queria agradecer a todos pela participação. Eu sou o Bruno Velame, eu sou um dos especialistas do Grupo Prime, responsável aí pela frente junto ao Estado do Espírito Santo. E eu lembro que quando uma empresa tem a necessidade, né, de economizar energia elétrica, ela sempre pensa em eficiência para reduzir o consumo. E ela não está errada. Eu acho que é o primeiro mindset né, que ela tem é esse. E aí ela descobre que existe o Mercado Livre. E aí vem um monte de informação, aí sempre aparece alguém ofertando fotovoltaica para pôr no telhado, e aí vem aquele mundo de informações, e aí normalmente o empreendedor ali fica confuso no que vai fazer. E nem sempre toma a melhor decisão. Mas, fatalmente, em algum momento desse processo, vai acabar entrando no Mercado Livre, vai acabar tendo os benefícios do Mercado Livre. Seja no Mercado Livre tradicional, ou na modalidade varejista. Independente do cenário, ele vai acabar tendo lá a isenção de bandeira tarifária, oportunidades de ganho em redução de tarifa. Lembrando que, quando a gente fala de Mercado Livre, a gente sempre vai estar falando de redução de tarifa, né? E quando a gente fala de eficiência energética, a gente está falando de redução de consumo. Por isso que ambas soluções, elas têm que andar em conjunto. Então, a gente sempre trabalha desse jeito, em conjunto. Vocês vão perceber aqui, ao longo da nossa conversa, que não existe uma linearidade de soluções, não é binário. Então vou fazer só esse. Não, o ideal é você fazer tudo, pelo menos um pouco de tudo, porque você consegue otimizar ao máximo a sua eficiência. Então, essa é o que a gente sempre recomenda aos nossos clientes. Faça um pouco de tudo, porque é aquela coisa, né? Quem tem um, não tem nada. Quem tem dois, pelo menos tem um. É sempre assim. Então, tenha sempre um plano B, um plano C. Bom, quando você vai migrar, nem sempre aquele momento é o melhor momento para você comprar energia elétrica. E nem sempre a empresa que você está fazendo a migração, ela está genuinamente interessada em te dar economia. Ela está interessada, às vezes, em vender energia dela. E aí o preço, naquele momento, não era o melhor, mas era o melhor naquele instante. Então, você migra naquele momento e tem o benefício de ter um desconto na tua tarifa considerável, mesmo que ele não seja o melhor possível, mas é melhor do que você tem no cativo, ou então você aguarda mais um ano e não tem esse desconto, mesmo que pequeno, mas melhor do que não estando no cativo, né? Só que vai passando o tempo, esse desconto fica enfim, não tão otimizado. Então, o que dá para fazer? Dependendo da modalidade que você efetua a migração para o Mercado Livre, dá para a gente pegar esse contrato,
comprar ele de você e te vender um outro mais barato, só que com prazo um pouco maior. Então, você consegue meio que trocar esse contrato no Mercado Livre tradicional, tá? Isso é comum, a gente já faz isso já faz um certo tempo. É uma maneira de você otimizar o seu resultado de economia no longo prazo, tá? Mas tendo uma injeção de dinheiro do fluxo de caixa agora. Essa é a parte mais legal. Então, quem tem esse interesse, quem teve essa compra de energia não otimizada naquele momento, por diversos cenários, né, às vezes foi uma intempérie que aconteceu, dá para fazer, dá para resolver. Então, essa é uma das vantagens que você tem. A outra coisa é fazer a fusão de soluções. O Bruno estava explicando, por exemplo, modelo de eficiência energética, onde ocorre o excedente, né? Então, você já tem um contrato lá, sei lá, de 100 megawatt-hora mês, estou chutando o valor aqui para ilustrar, e aí você acabou fazendo um trabalho de eficiência energética que reduziu 30% da sua carga. Pois bem, esse 30%, como hoje o preço está alto, você consegue vender esses 30% num preço muito bom, e aí já paga mais enfim, uma carreta de cerveja que você comprou aí, mais algum outro investimento que você quer fazer no mercado. Então, ou seja, fazer dinheiro com o que você tem. Isso é algo que a gente já faz também, é produto nosso, dá para fazer, não é nenhuma novidade, é tudo coisas que a gente já trabalha, não é experimental, né? Já está bastante comum fazer isso aqui. E aí vem o trabalho do time da Exata, que é unir essas pontas e criar uma solução de autoprodução onde você consegue pegar o Mercado Livre reduzindo tarifa e trabalho de eficiência reduzindo consumo e otimizar isso ainda mais, porque na autoprodução você consegue também reduzir ainda mais a tarifa e reduzir ainda mais o consumo. Não é, Everton? Explica para a gente aí. É isso aí, Bruno. O Bruno Guimarães já está ali com a apresentação. Aí, legal, Bruno. Você passa para o próximo slide, por gentileza. Próximo slide. Próximo. Pode passar para o próximo. Próximo. Aí, esse slide a gente já consegue falar aqui sobre esse tema, tá? Primeiro, o ponto que eu queria colocar aqui para vocês, tá? A autoprodução de energia, ela é uma modalidade dentro do mercado livre de energia, tá? Então, esse modelo aqui, ele é indicado para grandes consumidores, tá? Grandes supermercados. Só para vocês terem uma ideia, logo depois aqui dessa reunião, às 10 horas, eu tenho uma reunião com o Supermufato, que é uma rede de supermercados bem grande lá da região sul, para falar sobre o tema de autoprodução, né? Recentemente eu tive uma reunião aí, eu e o Bruno, com o pessoal do Big Box, que é uma rede de supermercados lá de Brasília também, para falar sobre autoprodução, tá? Então a gente tem visto aí bastante players, né, buscando essa solução, e é uma modalidade dentro do Mercado Livre, tá? O que é autoprodução? Assim, o próprio nome ele já dá uma indicação para a gente, né? É aquele consumidor que decide investir na própria geração, né, para suprir o seu consumo de energia, tá? Esse investimento, ele pode ser feito tanto, a gente chama dentro da cerca, in situ, local, né, autoprodução local. Ou seja, você tem lá o seu supermercado, tem uma área que você tem lá nesse supermercado e você pode colocar essa geração conectada à sua carga, tá? Isso seria uma modalidade da autoprodução local. Uma outra modalidade que a gente possui é a modalidade remota, que aí, como nós estamos no Mercado Livre, e o sistema é totalmente interligado, você pode ter um ponto de consumo no Espírito Santo, por exemplo, e ter uma geração de energia no Ceará, né? Isso é possível, por conta do sistema ser interligado e porque nós estamos no Mercado Livre, né? Inclusive, aí no Espírito Santo, eu estou desenvolvendo um projeto de autoprodução com uma empresa bem conhecida aí da região, que é a Autoglass, né? Então, a Autoglass, ela fez um trabalho de reforço de toda a estrutura de telhado deles. Eles também têm uma área lá que serve como estacionamento,
onde será implantado os projetos de autoprodução, e nós aqui da Exata estamos nos ajudando na parte de modelagem econômica financeira, desenho do modelo de negócios e também a assessoria regulatória, tá? Quais são as vantagens da autoprodução de energia? Primeiro, garantia de suprimento, tá, pessoal? A gente está vivendo aí uma crise hídrica, que está se desdobrando para uma crise energética, e quando você tem a autoprodução, você, não vou dizer que você elimina esse risco, porque não necessariamente você vai conseguir autoproduzir 100% do seu consumo a todo momento, mas você mitiga bastante, né, o risco de você ficar sem energia, principalmente quando você coloca uma autoprodução dentro de casa, né, dentro da cerca, né, uma autoprodução local. Quando você coloca uma autoprodução remota, você vai estar sujeito, né, às questões relacionadas a racionamento, porque se a gente tiver um racionamento, um apagão, é uma coisa que vai impactar todo mundo. Mas, obviamente, quando você investe no ativo de geração, você está investindo na expansão do parque gerador do seu país. Né? Então, assim, você pode não estar se protegendo ali naquele momento, né? Hoje, por exemplo, não tem muito o que fazer com a crise que a gente está vivendo agora, mas certamente para os próximos anos você está aumentando o parque de geração do país e isso contribui para que a gente não tenha esse tipo de situação nos próximos anos, tá? Uma outra coisa bem interessante da autoprodução, a redução de custos, tá? Além de você produzir o seu próprio insumo, então isso deve ter um preço mais barato para você, existe também a redução de alguns encargos, tá? Então você deixa de pagar alguns encargos na distribuidora, que atende vocês, aí no caso de vocês é a EDP Espírito Santo, que está fazendo esse atendimento físico, né, de entrega de energia. Você deixa de pagar alguns encargos importantes dessa distribuidora e, para além disso, você também deixa de pagar alguns encargos lá na CCE. Tá? Quem está no Mercado Livre conhece a CCE, é uma câmara de comercialização, onde a gente precisa operacionalizar os contratos de energia no Mercado Livre. Você também deixa de pagar esses encargos. Tá? Quando você soma o fato de você estar produzindo energia e ter a redução de cargo na distribuidora, ter a redução de cargo na CCE e ainda tem um upside de quando você está produzindo energia dentro da sua carga, você ainda tem assim, o benefício da simultaneidade. Né? Em diversas horas do dia, você vai estar gerando e consumindo. E aí, quando a distribuidora está enxergando ali você, é como se essa geração e esse consumo se anula. É como se você não tivesse carga, né, digamos assim. E aí você zerou 100% da sua tarifa da distribuidora, não só os encargos da autoprodução. Então, quando você soma tudo isso, a gente tem um retorno econômico-financeiro muito elevado, tá? Para os supermercadistas ou para aquele consumidor que está investindo em autoprodução. A gente tem alguns exemplos assim, de empresas gigantescas que também estão indo por esse caminho, né? Então, recentemente, nós assessoramos a Gerdau. A Gerdau é o terceiro maior consumidor do país, tá? De energia elétrica. Nós assessoramos a Gerdau na estruturação de um projeto de autoprodução de energia, onde ela fez uma sociedade com a Shell Energy, para estruturar um projeto lá em Minas Gerais, tá? E esse projeto de autoprodução é um solar fotovoltaico, ele vai atender a todas as unidades de consumo da Gerdau, mas não 100% da energia delas, né? Mais ou menos uns 20% ali que está sendo autoproduzido com esse projeto, tá? Tem unidade em Minas Gerais, tem unidade em São Paulo, tem unidade no Paraná, no Rio de Janeiro. Quando a gente fez a modelagem econômica financeira, né, para entender se faz sentido ou não fazer o investimento, para o investidor normal, digamos assim, de infraestrutura, a gente vai ter lá um patamar de X% aí ao ano de retorno do investimento. O retorno do consumidor, por conta desses encargos, né, desses benefícios de encargos que ele tem, aumenta 40%, 50% quando a gente compara com o retorno de infraestrutura, tá? Então, é muito vantajoso. Uma outra coisa, um outro ponto muito importante na autoprodução, né, que nesse momento está muito em evidência, é a questão da sustentabilidade, né? Sustentabilidade e diretrizes ESG,
né, que também está bastante comentada aí no mercado, né? A maioria desses projetos de autoprodução são de energia limpa e renovável, muitos deles de energia solar fotovoltaica, tá? Então, quando a sua empresa investe nesse tipo de oportunidade, você naturalmente já está sendo uma empresa mais sustentável, você está cuidando mais do meio ambiente e o seu cliente, você pode fazer ações ali para mostrar para o seu cliente que você está fazendo isso e certamente você vai ter uma aproximação do seu cliente com a sua marca, tá? Então, você ainda tem esse ganho da sustentabilidade que você também pode utilizar com o marketing, tá? Bruno, você pode passar para o próximo slide, por gentileza? Próximo slide. Esse daqui, só para dar uma visualização para vocês aí em termos de números, tá? Os encargos setoriais são aqueles que a gente vai pagar lá na distribuidora, e a gente fez um mapinha aqui para mostrar quais estados a gente tem os melhores benefícios de autoprodução, tá? Aquele que você vai reduzir o seu consumo, a sua tarifa de forma mais otimizada. Os estados da região sul e da região sudeste, todos eles são muito bons, inclusive o estado do Espírito Santo, tá? Então, a gente está falando aí de algo em torno de R$50 por megawatt-hora que você vai conseguir reduzir de encargo para aquela energia que é exportada para a rede e aí você consegue retornar para a sua carga, tá bom? E, além disso, você tem a redução dos encargos da CCE. Quem está no Mercado Livre sabe que está pagando bastante encargo de serviço do sistema aí nos últimos meses, né, por conta da crise hídrica. Então, na média, isso deve ficar em torno de uns R$10. No curto prazo, isso bateu R$40. Mas, somando tudo, a gente teria, na média, aí, uns R$60 por megawatt-hora de economia para a energia que é injetada na rede. Tá? E aqui um ponto importante, pessoal. Você colocou lá uma usina dentro da sua carga. Uma parte dessa energia que você está gerando vai ser consumida diretamente na carga. Só que, eventualmente, pode ser que você tenha uma exportação de energia. Essa energia vai para a rede da distribuidora, da EDP Espírito Santo. Essa energia que vai para a rede da EDP, a gente consegue retornar ela para a sua unidade consumidora, por meio da CCE. E aí, é essa energia que vai para a rede e volta que a gente tem esse benefício. A energia que fica dentro da carga, a gente vai conseguir zerar a tarifa. Então, isso vai ser R$300 por megawatt-hora, R$200 por megawatt-hora, vai depender da estrutura, e aí a gente vai ter que fazer um estudo de viabilidade aí para entender um pouquinho melhor a situação de cada uma das empresas, tá? Qual que é o pulo do gato aqui, pessoal? Eu estou falando muito de investimento, né? Poxa, você tem que investir para ter autoprodução, você tem que investir. Assim como o Bruno comentou que na Ativa ele tem diversos produtos que ele fornece como serviços, né? Ou seja, onde ele faz o investimento e você vai pagar com a economia, né? Com o retorno que aquele projeto está dando ali para você. No modelo de autoprodução, a gente também tem essa possibilidade, tá? Então, eu tenho aqui alguns parceiros, alguns desenvolvedores de projeto, inclusive multinacionais, que estão fazendo esse modelo de negócio, que eles fazem um projeto da autoprodução, fazem a implementação e alugam esse projeto para o consumidor, tá? É um BOT, né? Ele vai alugar ali esse ativo, né, de geração de energia, o consumidor vai ter a economia que ele está precisando ali nos seus encargos e vai pagar para esse gerador em função dessa economia que ele está tendo. Então, no final das contas, você vai investir R$0, tá? Então, esse é o grande pulo assim, do gato da autoprodução. Existem diversas empresas aí, inclusive empresas de grande porte, que estão olhando para o mercado de autoprodução e estão aí, assim, com muita fome, digamos assim, de investimento nesse mercado, tá? Então, eles fazem um aporte de capital para que o consumidor tenha esse benefício. É uma relação de ganha-ganha, né? Ele faz o investimento, recebe essas parcelas, né, esse recorrente do consumidor, e o consumidor vai ter uma economia na conta de energia dele. Tudo isso que eu estou falando aqui, pessoal, é indicado para consumidores de grande porte, tá bom? Aqueles consumidores que ou estão no Mercado Livre ou têm a possibilidade de migrar para o Mercado Livre, tá bom? É uma modalidade dentro do Mercado Livre. Poxa, mas e se eu tiver uma loja pequenininha,
né? Se eu não for um supermercado, e se eu for um mini mercado, por exemplo, né? Eu consigo ter alguma solução de autoprodução de energia? A resposta é sim, tá? Só que o modelo de autoprodução que a gente vai colocar é o modelo de geração distribuída, que acho que é um termo assim até que já é bem mais comentado no mercado, né? E esse modelo de negócio ele é indicado para unidades consumidoras de pequeno porte, né? Principalmente aquelas unidades consumidoras que estão na baixa tensão, que recebem no B3, né? Que a gente fala. O modelo é a mesma coisa, é praticamente um BOT, né? Então o gerador o desenvolvedor ele faz o investimento nesse ativo de geração e ele aluga para o consumidor, e aí o consumidor vai ter um desconto na tarifa de energia dele. O que é esse desconto médio, tá, pessoal? Depende muito do gerador, do tempo de contrato, mas a gente está falando de algo em torno de 10% a 20%, tá bom? De redução de custos quando você vai para o modelo de geração distribuída ou mesmo quando você vai para o modelo de autoprodução. Uma diferença importante desses modelos aqui. Lembra que eu falei para vocês que no modelo de autoprodução, você pode colocar uma usina lá no Ceará e a gente consegue fazer essa compensação, digamos assim, né, essa alocação de energia elétrica numa unidade que vocês têm no Espírito Santo, tá? Porque a gente está no mercado livre, então isso é possível, o sistema é interligado. No mercado de geração distribuída, é diferente, tá? Porque no mercado de geração distribuída, essa unidade de geração precisa estar na mesma área de concessão da unidade consumidora. Então, tanto o gerador quanto o consumidor precisam estar sendo atendidos pela EDP Espírito Santo. Tá? Então, a gente não pode colocar uma geradora aqui em São Paulo, no modelo de geração distribuída, para te atender aí no Espírito Santo. Tá? Essa é só uma particularidade desses modelos. O que a gente pode fazer aqui para ajudá-los? Tá? Vamos pensar aqui numa prática, né, que a gente faz aqui bastante em termos de cases. A gente avalia as faturas desse consumidor para ver qual que é o melhor modelo ali que se encaixa para ele. E aí, dependendo do modelo, a gente monta um estudo de viabilidade. Olha, se você fosse para o modelo de autoprodução, você teria mais ou menos isso daqui de economia. Se você fosse para o modelo de geração distribuída, você teria mais ou menos isso daqui de economia. Fazendo essa análise preliminar, né, e se o consumidor achar interessante, a gente pode seguir para um próximo passo, né, que a gente vai fazer uma conexão. Eu vou trazer para vocês um desenvolvedor de projetos que vai estudar mais a fundo, de forma técnica, como que ele pode fazer a implementação desse projeto para vocês, e aí sim a gente vai ter uma proposta firme para entender como que vocês vão ter essa economia, tá bom? Então, esse seria a prática, né, o que a gente faz aqui de forma recorrente. Se vocês enviarem para nós uma fatura de energia, se você tiver no Mercado Livre, é legal que você me mande uma fatura de energia e também a sua fatura de distribuição de energia, tá? Para a gente fazer um estudo. Com esses dados, a gente já consegue mapear aqui qual que seria uma boa solução para vocês da autoprodução, tá? Eu vou devolver aqui a palavra para o Bruno. Bruno, eficiência energética, né? Você comentou de que a Ativa pode fazer um investimento, né? Muito parecido com o modelo aqui que eu comentei de um investidor aportar ali para fazer o modelo de autoprodução. Vocês fazem o investimento, fazem esse contrato de BOT e esse consumidor fica com essa economia, vai ter uma economia na conta de energia dele e vai pagar esse recorrente. Se as pessoas que estão nos ouvindo aqui tiverem interesse em fazer um projeto nesse sentido, né, de avaliar alguma ação de eficiência energética dentro do supermercado para utilizar esse modelo de BOT, o que eles têm que fazer, Bruno? Que dados que você precisa, né? Como é que é essa análise diagnóstica? Perfeito, Everton. Boa pergunta. As nossas análises elas vão ser feitas basicamente no histórico de consumo, né? Então, as faturas, vocês veem que elas são importantíssimas, né, para qualquer um dos nossos estudos. Então, é muito importante o envio de faturas, de preferência com histórico, né, dos 12 últimos meses. A gente pede ultimamente por conta da pandemia, como 2020 foi um ano atípico, né, de consumo, então o ideal é que a gente tenha também um histórico de consumo do ano de 2019. Né? Então, esse é o ponto principal. E pensando diretamente em determinadas áreas, em determinados equipamentos, informações básicas, técnicas, né, de quantidade de equipamentos, se for o caso de uma eficiência energética em equipamentos, né, mas quantidade, modelos e etc. Mas, assim,
são informações bem simplificadas que eu tenho certeza que vocês têm aí de fácil acesso. Essa análise inicial, basicamente é isso que a gente precisa. Fatura e informações técnicas básicas aí relevantes para a gente saber do que a gente está falando, quais são os modelos, e ir a mercado para buscar aí as melhores soluções com tecnologias mais avançadas, etc. Bruno, suponhamos que o supermercadista ele tem ali, né, a fatura de energia, acho que é um dado bem fácil, né, dele conseguir ele extrair, mas ele não sabe, por exemplo, o quanto que o sistema de climatização dele está agredindo, né, ali o consumo dele, ele não tem ideia de quanto que aquele refrigerador está agredindo, ou ele não sabe, olha, eu não sei se eu estou otimizado aqui com esse refrigerador ou com esse climatizador. Nesse sentido, como que você poderia ajudar? O que a Ativa pode fazer para analisar de forma mais técnica, né, esses equipamentos? Tem alguma solução de medição que você pode colocar? Ou você vai mandar uma equipe técnica para visitar? Como é que funciona? Bruno, perfeito. Vamos só finalizar com essa última pergunta para a gente poder devolver para a CAPES, que eles têm agora uma reunião de diretoria, tá bom? Tá perfeito. Bom. Então, só respondendo essa pergunta, a gente tem duas formas aí, tá? Se a gente já sabe exatamente qual que é o vilão, então muitas vezes você já sabe que aquele determinado sistema, ele é o grande consumidor, só que eu não sei quanto que ele está consumindo. Então você tem as soluções ali de medição pura, então você pode sim contratar soluções de telemetria para aquela unidade ali específica, para aquela área, então ali você consegue saber exatamente o que está acontecendo ali, quanto de energia eu estou consumindo. Mas se esse problema ele for um pouco mais amplo, né? Se você sabe que você tem ali grandes vilões, mas eu não sei o que é, o que está me consumindo tanto aqui, aí sim você tem um trabalho da equipe da Ativa Energia aqui de consultoria, que é aquele trabalho de diagnóstico energético que eu falei lá no começo do nosso bate-papo, né? Que aí é um diagnóstico, um estudo de engenharia profundo, né? Que aí não é só esse trabalho consultivo, mas também propositivo. Ali você já vai ter a viabilidade econômica de cada um desses projetos, tá? Bom, queria agradecer a todos. Eu quero só resumir aqui o que o Grupo Prime trouxe. Então, assim, são soluções que vão para desde o supermercadista pequeno, médio e grande, aquele que está no Mercado Livre, aquele que quer ir para o Mercado Livre, aquele que não tem condições para o Mercado Livre, né, porque não tem a carga suficiente para isso. Tem soluções de eficiência energética e de geração de energia para todos os tamanhos e, na maioria dos modelos, sem investimento. Então, nós estamos falando aqui do supermercadista ter um retorno sem nenhum investimento, ou seja, ter só economia, tá? Então, assim, querendo a gente conversar um pouco mais sobre isso, explicar um pouco mais para cada um de vocês, fique à vontade para procurar a gente, a Adriane tem nossos contatos, a gente está deixando aqui também no chat, tá? A gente pode sentar com mais calma, individualmente com cada um, mas é isso, gente, queria agradecer muito a todos, tá bom? Obrigado, Corbélio, perfeito aí o resumo. E só para complementar aqui, né, a fala do Corbélio, para a gente estudar, né, uma solução viável para vocês, seja de otimização de contratação de energia no Mercado Livre, autoprodução ou geração distribuída ou eficiência energética, um primeiro passo seria a gente ter acesso a essas faturas de energia, tá, de distribuição. Com essa informação, o nosso time aqui já consegue estudar e trabalhar e já propor ali alguns caminhos de redução de custos para vocês, e como o Corbélio bem disse, muitos deles sem investimento, né? Economia na veia aí, redução de custos bem interessante para todo mundo, tá bom? Muito obrigado, pessoal, a todos aqui que nos escutaram, e desculpa os probleminhas técnicos aqui que a gente teve, tá? Obrigado. Obrigada, Everton. Obrigada, Corbélio. Obrigada, Bruno Guimarães, Bruno Velame. Eu acho que deu para dar uma esclarecida aqui para os nossos associados, e os contatos já estão no bate-papo, como o Corbélio falou. O Tech Hunters é fornecedor associado aqui da CAPES, e além dessas soluções, tem outras, né? Podem conversar aí com os supermercadistas. Eu gostaria, então, agora de encerrar, né? Seu Hélio, você tem alguma fala para encerrar o webinar, para a gente dar sequência à nossa reunião? Está fechado o microfone, seu Hélio. A apresentação, rapaz, da equipe, né? Isso é muito importante. Agora, só uma observação aí, para a gente não se estender muito, que eu acho que, lógico,
Primeiro, conforme eu falei anteriormente, hoje o supermercado está buscando, de todas as formas, a redução de custos, né? E redução de custo, quando você consegue reduzir qualquer coisa na parte de energia, ela tem um resultado econômico muito bom, porque o custo do consumo é muito alto. Agora, também, e é por isso que ele é um assunto muito palpitante, porém, quando o Corbelli falou ali, e a equipe falou, o pulo do gato aí, sem dúvida nenhuma, é você ter o seguinte, a empresa não vai investir nada, entendeu? A princípio, ela não precisa ter desembolso, quer dizer, vocês elaboram o projeto, entendeu? Vocês executam e dá continuidade. Agora, o que eu chamo a atenção aí, até para os nossos supermercadistas, que o pulo do gato ele está exatamente no contrato, entendeu? No tempo de contrato, porque a gente já tem experiência aqui de outras empresas que vieram também com faço investimento, tudo bem, você não vai ter nada, ter custo nenhum, só vai ter o resultado, mas o que a gente aposta, sem dúvida nenhuma, é uma tecnologia avançada, entendeu? Inclusive a médio e curto prazo, que está evoluindo isso daqui. Vocês trouxeram soluções aí que eu confesso a vocês que eu não tinha conhecimento. Então, você faz isso, aí vai depender também, eu acho que a parceria, isso é um termo, vamos falar, parceria entre o supermercado e o supermercadista e a empresa de vocês, lógico, é o ganha-ganha, porque o tempo, se você chegar aqui, eu vou te garantir um resultado aí, hipoteticamente, de 10%, 15%. Aí mas você tem que assinar um contrato aí de 10, 15 anos. Quer dizer, é inócuo, quer dizer, isso não pode, porque a gente está apostando, entendeu, que daqui mais um ano, 2 ou 3, entendeu, a gente tem as soluções, inclusive, mais eficientes e com maior resultado. Então, é só para fazer essa observação. Muito obrigado a vocês aí, e eu acho que o caminho é esse. E lembre-se o seguinte, o bom é o ganha-ganha. Beleza? Perfeitamente. Parabéns aí para vocês aí. Obrigado, um abraço, gente. Tchau, tchau. Hein? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado a todos. Bom dia. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Bom dia. Então, fica aqui oficialmente encerrado o nosso webinar.